Olá, eu sou o Fábio Sanches, atualmente professor de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos e um militante aí da economia solidária há mais de 20 anos, tendo trabalhado em algumas organizações da economia solidária e na gestão pública, junto com o nosso saudoso professor Paul Singer. Vou aqui fazer uma pequena introdução sobre a economia solidária. Eu acho que primeiro dizer o que é a economia solidária, né? A economia solidária é toda forma de organizar a atividade econômica partindo do princípio da cooperação, da solidariedade e principalmente da autogestão, ou seja, de uma gestão coletiva, compartilhada, da empresa, do empreendimento, da iniciativa, do coletivo produtivo, em qualquer campo de atividade econômica. A economia solidária, na verdade, não é uma invenção, um conceito acadêmico feito por pensadores. A economia solidária, entendida como o cooperativismo, o associativismo numa atividade produtiva, é uma criação e recriação permanente da classe trabalhadora, daqueles e daquelas que optam em se juntar para juntos desenvolver algum tipo de atividade econômica, sem um patrão, sem alguém que as contrate, mas sim a partir da sua cooperação entre si. A economia solidária, é importante dizer, ela, nesse sentido, né, de ser baseado na cooperação e na autogestão, ela é o oposto de uma empresa capitalista, por exemplo, onde tem uma pessoa que detém os meios de produção, que manda na empresa, que tem o poder de decisão sobre a empresa e que contrata pessoas para trabalhar para essa pessoa, que separa, portanto, quem decide e quem faz. Na economia solidária não há essa separação. Aqueles que trabalham, aqueles que fazem as atividades, são as mesmas pessoas que decidem sobre aquelas atividades. E isso, como eu disse, não é uma invenção seu da cabeça de alguém. Isso foi criado por trabalhadores, trabalhadoras que, particularmente diante de situações de desemprego, de precariedade do trabalho, há séculos, vem criando como alternativa essa situação de exploração, de falta de trabalho, vem criando como alternativa se juntarem para desenvolver alguma atividade econômica, tanto para gerar renda, obviamente, como gerar trabalho e renda, como propor outra forma de trabalhar que seja diferente do modelo capitalista. A economia solidária, que é o nome que a gente dá hoje para essas iniciativas, elas surgiram em diferentes momentos, em diferentes lugares, mas tiveram um impulso muito grande no avanço do capitalismo e a sua consequente precarização da vida de milhares de pessoas, né? Então, lá onde o capitalismo surgiu, por exemplo, na Inglaterra, gerando migração do campo para a cidade, um exército de pessoas sem trabalho nas cidades que vinham crescendo, precárias, com falta de alimentação, tudo mais, esses trabalhadores e trabalhadoras sempre buscaram, por um lado, se organizar politicamente contra esses avanços, né, do capitalismo e reivindicar seus direitos, sua participação política, mas, junto com essa organização política, também buscaram se organizar economicamente, criando esses coletivos de produção, essas cooperativas, essas práticas associativas ligadas à economia para gerarem seus produtos, gerarem trabalho, venderem seus serviços. É daí que surge todo o movimento cooperativista, por exemplo, que se diversificou muito nos últimos séculos, mas vem dessa histórica luta da classe trabalhadora.
Isso aconteceu lá com o avanço do capitalismo na Inglaterra, mas se a gente pensar para a realidade brasileira, a economia solidária ela sempre teve presente isso que a gente chama de economia solidária nas lutas sociais brasileiras, né? Também há muito tempo, vários momentos de lutas sociais, seja contra a escravidão e a constituição de quilombos, e nesses quilombos a organização coletiva da produção, seja a própria forma de organização das chamadas comunidades originárias, os povos indígenas, seja toda a luta camponesa no Brasil, que criou e recriou cooperativas desde lá de Canudos, passando pelas ligas camponesas, passando pelo MST, que desde os anos 80 vem criando cooperativas e associações e empreendimentos coletivos, toda a luta urbana, o movimento operário brasileiro se organizou e organizou empreendimentos coletivos lá no início do século XX, e no decorrer das décadas e nos últimos anos, com o avanço do neoliberalismo, essas iniciativas cresceram. Enfim, a luta social no Brasil sempre teve, também na organização econômica, daqueles e daquelas que não encontravam trabalho, que estavam em situações de trabalho precário. Sempre a economia solidária se apresentou como uma alternativa nessas lutas sociais. E isso passa a crescer muito, essas experiências de economia solidária, essas experiências de autogestão, de organização coletiva das atividades econômicas, passa a crescer muito nas últimas 3 décadas, com o avanço do neoliberalismo, na verdade, desde os anos 80, né? Fruto, acho que, 2 processos concomitantes que aconteceram nos anos 80 e nos anos seguintes, que é, por um lado, a luta pela democratização da sociedade brasileira. Então, toda a década de 80, a luta contra a ditadura, a luta pelos direitos, a luta pela ampliação da democracia, também levou a um debate para ampliação da democracia nos espaços econômicos. E daí uma série de organizações, movimentos, desde os anos 80, vem propondo a economia solidária como uma estratégia de organização de suas bases. O MST, que eu já citei, as comunidades eclesiais de base, a partir da ação da Caritas brasileira, tiveram um papel importante nisso, o movimento sindical, que eu também já citei, movimentos ambientalistas, movimentos de moradia tiveram experiências atreladas à ideia de autogestão também na construção das moradias. Enfim, todo esse cenário pós-anos 80 foi bastante profícuo. Também os anos 80 foi o período de aumento do desemprego, e a crise econômica dos anos 80, que depois se aguça com o neoliberalismo nos anos 90, foi um fator que mobilizou essas pessoas a organizarem empreendimentos econômicos solidários, né? Então, por um lado, a luta pela democratização da sociedade brasileira, e, por outro, uma intensificação da crise econômica. Esses 2 fatores fizeram que a economia solidária se ampliasse a partir dos anos 80. Hoje a gente está vivendo uma situação de aguçamento dessas crises, né? E tanto a crise econômica, de maneira mais geral, e particularmente em relação ao trabalho, a precarização do trabalho, a destituição dos direitos do trabalho tem sido bastante intensificada no último período. Isso acho que coloca a economia solidária como uma alternativa e um instrumento para a luta contra essa precarização, contra o desemprego, contra a precarização, e formas de organização da classe trabalhadora diante desse novo contexto do mundo do trabalho. Então, a economia solidária tem sido, historicamente, pode vir a ser, nesse contexto, um elemento para, a partir dos territórios, organizar empreendimentos coletivos, atividades econômicas coletivas, para gerar trabalho, gerar renda e, principalmente, gerar modelos de desenvolvimento endógeno das comunidades,
desses territórios. Existe, por exemplo, há já vários anos, há 2, 3 décadas, as experiências dos bancos comunitários, que surgiram, por exemplo, o primeiro banco comunitário no Brasil surgiu do movimento de moradia num bairro de Fortaleza, o Banco Palmas, que é um banco comunitário de desenvolvimento, que que partiu de uma concepção bastante simples e interessante, que não existe território pobre, existe território empobrecido. O que significa que os recursos gerados em determinado território não ficam dentro dele. Geralmente a pessoa mora num determinado bairro, mas gasta os seus recursos no centro, no mercado capitalista. A ideia do banco comunitário é fazer que o recurso ficasse dentro do bairro. E, para isso, cria políticas de crédito, políticas de fomento a empreendimentos coletivos, moedas sociais, gerando um desenvolvimento endógeno que é controlado e gerido pelos próprios moradores daquele bairro. Essa é uma experiência, acho que, importantíssima para conhecer como uma estratégia da economia solidária nos territórios. Se a gente falar aí das formas extremamente precárias de trabalho, que são a chamada economia, a uberização do trabalho, etc. A economia solidária pode ser alternativas de organização desses trabalhadores, dessas trabalhadoras em situações de precariedade. Hoje, você tem o cooperativismo de plataforma, que é criar as plataformas do próprio trabalhador e da trabalhadora desses empreendimentos. Enfim, você tem um leque de opções que a economia solidária dá para enfrentar esse momento de precarização, levando a estratégias de desenvolvimento alternativas ao próprio capitalismo, gerando, portanto, ao enfrentar a precariedade, outra forma de organização da atividade econômica.